Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa disciplina Estatística e Indicadores aplicada à Gestão Pública. Eu sou o Johnimar Souza, professor desta disciplina. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem, cor parda, estatura mediana, cabelos pretos, bonito segundo minha mãe. Estou utilizando calças jeans, uma camisa branca e um blazer marrom. Atrás de mim, paredes brancas, com linhas cinza e umas letras grandes, formando a palavra EAD, mudando realidades. E este é o meu sinal para a comunidade surda, que me identifica na comunidade surda. E agora vamos iniciar a nossa disciplina. Vamos iniciar a nossa disciplina Estatística e Indicadores aplicados à Gestão Pública. E eu já vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Vejam só. Nós vamos conceituar estatística. O que vem a ser estatística? Então esse vai ser um dos nossos objetivos. Segundo objetivo, reconhecer as aplicações da estatística, apontar um conjunto de dados estatístico, identificar e exemplificar os tipos de variáveis, identificar as diferenças entre os dados absolutos e relativos, reconhecer a diferença entre a estatística descritiva e a inferencial, distinguir e exemplificar as fases do método estatístico, expressar e exemplificar a diferença entre população e amostra, identificar e utilizar a amostragem estatística, apontar e exemplificar a distribuição de frequências, reconhecer e exemplificar os diferentes tipos de tabela e também distinguir os principais tipos de gráficos. E nessa primeira aula a gente colocou uma questão que vai nortear a nossa disciplina, a nossa aula de hoje. Qual é a função da estatística? Para que serve a estatística? Como que você, gestor público, vai utilizar a estatística no dia a dia da sua função? Para que serve? Essa pergunta vai nortear a nossa aula de hoje da nossa disciplina. Beleza? Para iniciar, a gente falou, o nosso primeiro objetivo, né, é descrever o que vem a ser estatística. Olha só, estatística se refere a um conjunto de técnicas utilizadas na coleção, organização, análise e interpretação de dados. Vejam só essa primeira parte. Estatística se refere a um conjunto de técnicas, ou seja, são ferramentas matemáticas para que você possa organizar, coletar, analisar e interpretar dados. Perfeito? Esses dados podem ser quantitativos, né, com valores expressos numericamente, ou podem ser qualitativos, representados por características, tais quais as preferências dos consumidores obtidos em uma pesquisa. Essa é uma definição do que vem a ser estatística em uma das referências que a gente está utilizando nessa disciplina. Beleza? Então, estatística é essa ferramenta da matemática que você vai utilizar para coletar, organizar, analisar, tabular e apresentar dados e informações. Beleza? Para que você, como gestor público, possa tomar a melhor decisão com base em informações assertivas. Perfeito? Vamos continuar aqui na nossa aula? E o método estatístico? O que vem a ser, então, um método estatístico? O método estatístico, ele é definido em várias etapas. A primeira dela é o planejamento. Então, se eu vou fazer um processo que vai precisar de fazer coleta, levantamento, eu tenho que fazer todo um processo de levantamento, do planejamento da minha pesquisa, não faço nada sem isso, beleza? Eu tenho que fazer a coleta dos dados, né? Então, como é que eu vou coletar esses dados? Eu vou coletar com entrevista, com observação, e aí a gente vai, ao longo da disciplina, trabalhar mais isso. Eu tenho que fazer a crítica dos dados,
entendeu? A crítica dos dados aqui não é dizer que se ele é bonito ou se ele é feio, não, tá? A crítica dos dados é você pegar as informações, por exemplo, dependendo da entrevista que você faz com uma pessoa, ela pode ter respondido a pergunta 2, a pergunta 5 e não ter respondido ali a 3 e a 4, por exemplo. Então, essa que a gente fala, você está fazendo a crítica dos dados, analisando os dados que você recebeu, para que essas informações, na hora que você tabular, não dá gráfico errado lá na frente. Isso é crítica. A apuração dos dados, né? E aí a apuração dos dados, tabulação, como é que a gente faz essa apuração? A análise, né? Como é que a gente faz a análise, a interpretação desses dados. E a emissão de um relatório final, né? A escrita de um texto, de um processo, de um relatório e tudo mais. E a comunicação dos resultados, ok? Então, tudo isso aqui vem a ser o método estatístico e eu olharia isso aqui com muito carinho, porque, se eu não me engano, esses professores de matemática adoram esse tipo de coisa para criar questão depois para a prova final. Vamos iniciar, então, os conceitos básicos, ok? Então, a gente falou que a gente vai coletar informações, dados. Estatística vai trabalhar com isso, né? Então, eu vou fazer informações, vou trabalhar com informações. Mas que informações vêm a ser essa, né? E a gente vai ver aqui, ó, dados, né? Que vêm a ser os dados. São os fatos e números coletados, analisados e sintetizados para apresentação e interpretação, ok? Conjunto de dados do estudo são todos os dados coletados em um estudo em particular. O que vem a ser o elementos? Os elementos são as entidades a respeito das quais se coletaram os dados. Perfeito? E a variável, o que vem a ser a variável? É uma característica de interesse para os elementos. Então vamos pegar aqui um exemplo, identificar um exemplo. Por exemplo, você é gestor da saúde do município X e no município X você tem um posto de saúde e você quer saber se aquele posto de saúde, né, tem um atendimento perfeito para a comunidade ou identificar alguma necessidade da comunidade que vai naquele posto, por exemplo. Ok? Então você tem ali, você entrevistou 100 pacientes, né, que frequentaram aquele posto ao longo de uma semana. Então, cada paciente desse é um elemento na nossa pesquisa, ok? O que eles forneceram nessas conversas, nessas entrevistas, são os dados, correto? Então, quando você entrevistou o primeiro paciente, você perguntou lá X quantidade de perguntas, você perguntou qual a idade dele, qual era a doença para a qual ele veio ali, qual é o tipo de atendimento que ele ficou ali naquele posto de saúde, em quanto tempo ele foi atendido. Então, por exemplo, em quanto tempo você recebeu o seu atendimento? Então, o primeiro paciente falou assim, foi 15 minutos o meu atendimento. O segundo respondeu, foi 37. O paciente de número 100 falou, fiquei 1h30. Então, cada informação dessa de minutos é um dado. Perfeito? E a variável, as variáveis aqui no caso, são as quantidades de perguntas que você vai fazendo. Então você está perguntando, por exemplo, o primeiro lá, ele era do sexo masculino ou era do sexo feminino? Então, masculino é uma variável, sexo feminino é outra variável. Perfeito? O segundo, ele era morador do bairro X ou era morador do bairro Y? A quantidade de variáveis aí depende do interesse de cada levantamento. Perfeito? Continuando aqui na nossa definição, as variáveis, né? Essas variáveis que a gente acabou de falar, elas podem ser qualitativa. Então, por exemplo, os pacientes desse posto de saúde. Então, você pode perguntar a ele, qual é o bairro que ele mora no município? Então, ele vai dizer lá o bairro, né? Então, ele vai dizer o bairro nominalmente. Eu moro no bairro Novo, eu moro no bairro Mariana, eu moro no bairro Teixeirão, correto? Moro no bairro Urupá, depende. E pode ser uma qualitativa ordinal, por exemplo. Você pode perguntar para cada paciente desse posto de saúde, por exemplo, qual é o seu nível de escolaridade? Aí a pessoa vai dizer se tem fundamental completo, fundamental incompleto, superior completo, superior incompleto. Então, ordinal é porque você coloca uma ordem das respostas, entendeu? Então, você pode organizar
depois, por exemplo, quando você levantar 100, você quer saber assim, desse público que frequenta esse posto de saúde, quantos tem nível médio completo, entendeu? Então dá para você ter por essa variável qualitativa ordinal, correto? Qualitativa nominal é quando você pergunta qual é o bairro, você não tem uma ordem para isso. E as quantitativa, né, vem de quantidade, ok? Quantidade mesmo. Essa quantidade pode ser discreta, pode ser um número discreto ou pode ser um número contínuo, ok? Então, um número discreto, por exemplo, você pode perguntar para ele quantos anos você tem. Então, a pessoa vai dizer 27, 42, é um número inteiro, entendeu? Ok? Idade completa, número inteiro, 42, 27. E contínua, você foi, por exemplo, o tempo. Então, eu gastei 16, e aí a pessoa pode ser contínua no sentido assim, 16 minutos e 27 segundos, né? Então, quando você poderia perguntar, por exemplo, qual a estatura de cada um dos pacientes, por exemplo. Eu tenho 1,72 m, é um número inteiro, vírgula, mais um quebrado, entendeu? Então, isso é um número contínuo, e esse contínuo você pode quebrar ele em quantas casas decimais, né? Por exemplo, quando você assiste uma corrida de Fórmula 1, você vê lá que ele gastou 2 horas, 7 minutos, 15 milésimos de segundo. Então você vai quebrando esse tempo em quantas, né, quantidades possíveis forem e quantas forem necessárias para o objeto da sua pesquisa. Perfeito? Entendido então que tenha a ser variáveis qualitativas e quantitativas? Continuando. A coleta dos dados é mais uma etapa do nosso método estatístico, né? Essa coleta de dados, ela pode ser por observação, ok? Ela pode ser por experimento, né? Ela pode ser por observação, pode ser por experimento. Então, por exemplo, por observação, né? Você está naquele posto de saúde fazendo a observação de como que os pacientes recebem, reagem. Então, você pode ver assim, cada paciente que vai lá no guichê de atendimento, e você pode ser um pesquisador, para ver a reação de como é que as pessoas saem daquele atendimento, entendeu? Por exemplo, poderia ser uma situação como essa, mas observação, algo do tipo. E experimento é quando você aplica alguma atividade em cima. Por exemplo, pode ser até um questionário, entendeu? Então você faça um questionário e está aplicando com esses pacientes desse posto de saúde, nesse exemplo que a gente está utilizando. Coleta de dados é muito tranquilo. Tá bom? É possível coletar dados de todos os elementos do estudo? Essa pergunta é muito interessante. Depende muito do que vem a ser os elementos do estudo, ok? Então, por exemplo, é possível coletar dados de interesse ou alguma coisa de saúde de todos os moradores de Porto Velho? Ou de todos os moradores de Paraná ou de Ariquemes? É quase impossível, entendeu? É possível? Mas é tão custoso, tão lento, tão demorado que vai passar muitos anos e você não levantou todas as informações, correto? Então, é só para você ver, o censo demográfico ele é feito de 10 em 10 anos pela União e ele é muito caro, de tanto que ele é caro, ele é feito de 10 em 10 anos, tá bom? E tem essa demora toda para se fazer. Então, é muito difícil você coletar dados de todos os elementos de um estudo. Agora, se todos os elementos de um estudo for os alunos da sua sala de aula, vai ser todos os alunos que entraram no ano de 2024 ou 2023 no curso de gestão pública no Polo X. Ok, é tranquilo, porque deve ser 20, 40, 50 alunos, então é perfeitamente possível, tá bom? Então você como gestor público, analise isso aqui direitinho, correto? Analise isso aqui direitinho na hora que você for fazer a sua pesquisa, de levantar essas informações, porque talvez não seja possível coletar de todos, mas aí você como gestor vai interpretar corretamente aquele seu estudo, se vale a pena ou não, e se tem recurso para isso, e se tem pessoal para isso, beleza? Por que é importante a gente saber se é possível ou não coletar todos da amostra? Porque, né, como eu estava falando, é muito difícil, é muito custoso levantar e coletar toda a população de um estudo. Já que é muito impossível, muito custoso, muito demorado, o que a gente faz? Faz isso na estatística, olha só.
a estatística tem mais dois elementos para a gente trabalhar. O que vem a ser população e o que vem a ser amostra. Então, população é todo aquele conjunto que a gente estava falando, todo um conjunto de elementos de interesse de um determinado estudo, correto? E que vem a ser amostra. A amostra é uma parte, é um subconjunto dessa população. Por exemplo, no posto de saúde, se você pegar o posto de saúde, digamos que ele faça lá, ele atende lá 1000 pessoas todos os meses, né? 1000 pessoas todos os meses e eu quero fazer uma pesquisa qualitativa, robusta. Mas eu entrevistar os 1000 pacientes, talvez nem seja possível entrevistar mais os 1000 pacientes que foram todo o público, né? Toda a população que foi atendida num determinado posto de saúde, correto? Por quê? Muitos pacientes moram muito longe, em comunidades, né, com vários quilômetros longe do município, então tem toda a dificuldade de acessar todos, eu ia demorar que só para fazer, tô falando só de 1000, imagina do país inteiro, hein, gente? E aí o que eu faço? Eu faço uma amostra, né? Desses 1000 eu faço uma amostra, e aí dependendo do meu método estatístico eu preciso entrevistar talvez 4 ou 5, ou talvez só uns 30 ou 40, depende muito, tá bom? Depende da sua estratégia. Correto? Então, por isso que a gente utiliza população, por isso que a gente tem essas informações, população e amostra na nossa estatística. Perfeitamente? E a gente vai falar mais à frente aqui, ó. Então, a estatística descritiva, ela vai trabalhar com esses elementos. A estatística descritiva e inferencial. O que a gente vai ver agora? A estatística descritiva leva em consideração as técnicas utilizadas para sintetizar e descrever dados numéricos com o propósito de facilitar a sua interpretação. Estatística descritiva, o nome já diz muito. E a inferencial leva em consideração as técnicas pelas quais as decisões sobre uma população ou processo estatístico são tomados, baseados somente na observação de uma amostra. Para facilitar esse exemplo bem legalmente, a gente pode pensar, por exemplo, no processo eleitoral. O processo eleitoral é um processo que tem muitas pesquisas eleitorais, né? Semanalmente tem pesquisas eleitorais sobre o prefeito da cidade, por exemplo, dos candidatos a prefeito da cidade. E aí, por exemplo, quem faz a pesquisa, né, o órgão que faz a pesquisa, ele não entrevistou todos os eleitores daquela cidade. Correto? Ele não entrevistou, mesmo porque demora muito tempo, né? Demora muito tempo e a dinâmica da nossa vida hoje em dia precisa de rapidez e agilidade. E aí o que ele faz? Ele faz uma amostra, né, da população do município. Então, em vez de entrevistar lá 250 mil eleitores de Porto Velho, ele entrevistou lá 1000, 1500, facilitado pelas técnicas estatísticas. E aí, a inferencial vem a ser isso, ó. Entrevistando 1000 e poucos, utilizando as técnicas estatísticas na amostragem, ele pode fazer uma inferência dizendo que toda a população de Porto Velho vota daquela forma, que tantos por cento vota no candidato X, tantos por cento vota no candidato Y, tantos por cento vota no candidato X, tantos por cento não vota em ninguém. E aí ele vai dizer se aquilo ali tem uma margem de erro, e a gente vai ver ao longo do curso, tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais, uma confiança de 95% de confiança, e aí a estatística vai dizer isso. Então, a estatística inferencial é isso, é que você entrevista uma parte da população, da amostra, e extrapola essa informação para todos, beleza? E a descritiva não, a descritiva é porque eu tenho todo mundo e analisei todo mundo. Aqui, por exemplo, a gente tem utilizei, depois quem quiser curiosidade, pode acessar essa página, tá bom? Essa página aqui que estou destacando aqui. E aí vocês podem entrar e fazer uma calculadora amostral para você ter uma curiosidade acadêmica, né? Ou como gestor mesmo, para quem vai fazer alguma informação. Então você coloca ali o total da população, né? Qual é o erro amostral que você está disposto a correr, qual o nível de confiança que você está disposto a correr, se a distribuição da população é homogênea ou não homogênea, e aí o resultado aqui embaixo ele vai dizer mais ou menos, ó, para uma população de 1000 pessoas, né, utilizando essas informações aqui que a gente colocou, de erro, de amostragem, eu preciso de entrevistar 198 pessoas.
Tá bom? E aqui ele está dizendo a margem de erro, de confiança e tudo mais, entendeu? Essas mesmas 1000 pessoas, você coloca o tamanho da amostra, o nível de confiança e ele calcula a margem de erro. Essa aqui tem uma margem de erro de 6,24, uma margem de erro muito, já considerada já até grande, né? Para a gente fazer nesses levantamentos, de pesquisa eleitoral, por exemplo. Ok? Mas é uma ferramenta que dá para você utilizar e brincar um pouquinho didaticamente na nossa disciplina. E essa amostra, né? Essa amostra, por exemplo, esse exemplo nosso aqui desses 198, né? Digamos que aquele posto de saúde dos 1000 pacientes, eu vou entrevistar então 198. Como é que eu vou escolher esses 198? Do jeito que eu quiser? Ou tem alguma regra? E aí, estatística tem muitos elementos, a gente vai ver aqui nesse slide aqui para apresentar cada um deles, tá bom? Então, por exemplo, a gente pode aleatorizar essas informações ou a gente pode não aleatorizar essas informações. Aleatorizar significa que eu vou fazer alguma estatística e se repetir se uma outra pessoa repetir aquele processo, não vai gerar as mesmas 198 pessoas, entendeu? Então eu estou aplicando alguma técnica estatística, tá bom? Aleatorizar. Não aleatorizar, eu não estou aplicando nada, ok? Então a primeira técnica estatística que a gente trabalha aqui é a aleatória simples. Significa que eu numeraria de 1 a 1000, por exemplo, e sortearia 198 números. E aí eu fazia a minha pesquisa com esses sorteados de forma aleatória simples, entendeu? Então essa é uma amostragem aleatória simples. Uma amostragem sistemática, né? Uma amostragem sistemática, por exemplo, eu vou pegar esses 198, eu sortearia um primeiro número. Correto? Então eu sortearia, por exemplo, um primeiro número, e aí a partir desse primeiro número eu pegaria outros a cada 10, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, o censo, o IBGE usa muito esse tipo, entendeu? Então, por exemplo, ele pega uma rua X, a rua X tem casas pares e ímpares, ele sorteia uma primeira casa, pegou a casa de número 10. E aí eles têm uma informação que vai a cada 10 eles pegam uma nova casa. Então eles pegam a casa número 10, vão pegar a casa 10, a casa de número 20, a casa de número 30. Ou se for, por exemplo, a casa de número 17, vai ser a casa de número 27, a casa de número 37. Então é uma amostra sistemática nesse sentido. A amostragem estratificada, eu vou fazer extratos, né? Por quê? Por exemplo, aqueles 1000 pacientes que foram lá no posto de saúde. Né? Os 1000 pacientes foram no posto de saúde. Eles eram todos do sexo masculino ou eles eram todos do sexo feminino? Entendeu? Por exemplo, eram todos jovens? Eram todos pessoas mais idosas? Entendeu? Então, depende muito. Então, por exemplo, ao fazer a aleatória simples, eu não estou olhando se eram todos do sexo masculino e feminino. Quando eu olho a estratificada, aí me interessa... por exemplo, eu vou olhar, dos 1000, 40% era do sexo masculino e 41% era do sexo feminino. Tem uma diferença, né? 40% masculino, 60% do sexo feminino, falando errado. E aí, eu vou dividir esses 198 também dentro desses extratos. Daqueles 198, 40% tem que ser de homens, 60% tem que ser de mulheres. Ok? Se esse for o interesse da minha pesquisa em saber extrato masculino e feminino. Mas eu posso fazer em quantos extratos quiser, tá bom? Você, como gestor, pode fazer em quantos extratos quiser. Por exemplo, você pode dividir por moradores de diversos bairros da cidade, moradores da zona rural e da zona urbana, ok? Pode ser por tipo de enfermidades, entendeu? Por enfermidade X, enfermidade Y. Então, o gestor, o planejador da pesquisa, da estatística, ele vai definir essa amostra estratificada e esses extratos depende do que você tem interesse como gestor da política. Beleza? E por conglomerado,
conglomerado é quando eu pego um grupo, né? Um grupo de pessoas. Então, por exemplo, foram 1000 pessoas, mas eu vou pegar só o pessoal que foi no dia 15. Por quê? Talvez dia 15 era o dia que tinha dia de vacinação, dia D da vacinação, e aí era só com esse público, entendeu? Um conglomerado específico desses 1000, entendeu? É um exemplo, modo de dizer, mas você tem outros tipos de fazer esse conglomerado. Por exemplo, o IFRO tem unidades, né, em 10 municípios, né? Porto Velho, de Paraná, Ariquemes, Jaru, Guajará, São Miguel do Guaporé, Cacoal, Vilhena. E aí eu posso fazer conglomerados, entendeu? Pegar uma turma em cada unidade dessa para fazer uma pesquisa sobre uma percepção sobre alguma política pública do Instituto Federal de Rondônia, por exemplo, tá bom? Então as amostragens aleatórias são essas aleatórias simples, sistemática, estratificada e por conglomerado. E a não aleatória é quando eu não aplico uma técnica estatística para fazer isso. Eu não faço um sorteio para fazer essa amostragem. Então, eu pego essa amostragem e aí essa amostragem não tem nenhuma técnica estatística. Então, por exemplo, pode ser por julgamento, né? Por julgamento ou por conveniência, né? Então, por conveniência. Então, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa sobre a percepção dos moradores de Rondônia sobre a poluição do ar, alguma coisa específica sobre a sustentabilidade, meio ambiente, né? O município está pensando em fazer uma nova política pública de mudança climática e aí eu vou entrevistar as pessoas. E aí, convenientemente, eu vou entrevistar os, sei lá, moradores ou cidadãos que estejam numa determinada região da cidade, numa determinada praça da cidade, ok? Então é por conveniência, você veja que não aplicou nada estatístico para chegar ali. Ou por julgamento, por exemplo, né, eu vou pegar o exemplo dos pacientes lá do posto de saúde, eu vou fazer uma pesquisa com eles, mas eu quero sobre um tratamento de saúde específico ou sobre algo específico, eu vou ter que entrevistar só pessoas que passou por aquilo, né? Ou pessoas que têm conhecimento sobre aquilo, sobre uma determinada ação. Então eu vou fazer por esse julgamento, entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer entrevista com pessoas que fizeram uma reclamação na ouvidoria da Secretaria de Saúde do município pelo mau atendimento. Então eu vou entrevistar somente essas pessoas que fizeram essa ouvidoria, tá bom? Então é por julgamento nesse sentido, tá? Que aí a gente vai identificar quais eram os problemas e o porquê de ter entrado, por exemplo, na ouvidoria do município. Beleza? E o método estatístico, né? Então vamos fazer agora praticando aqui, por exemplo. Então, por exemplo, a tramitação de processos no sistema eletrônico não atende à meta de tempo estabelecida. Então, os processos num determinado setor estão sendo muito lentos, né? Então, o gestor daquela pasta, daquela secretaria, vai fazer uma pesquisa para identificar isso. Então, primeiro ele vai fazer o quê? Um planejamento, ou seja, esse planejamento está ligado a esse problema aqui, correto? Ele fez um planejamento porque está ligado a esse problema, ele identificou um problema e eu preciso levantar dados desse problema. Então, segunda coisa, ele vai coletar dados desse sistema, então ele vai levantar, por exemplo, quantos servidores tem disponíveis, né? Quantos servidores que acessam aquele sistema, quantos processos tem para serem tramitados naquele sistema, quantos dias cada processo está demorando, né, para ser tramitado, a quantidade de processos, tipos de processos. Então ele está fazendo essa coleta de dados. E aí, depois disso, ele vai fazer a crítica desses dados, correto? E a crítica desses dados é para saber se os dados forem coletados de forma correta, se todas as informações forem levantadas de forma correta, se todos os números vão permitir que eu depois possa gerar um gráfico. Porque dependendo das informações, lá na minha planilha, Excel, por exemplo, eu vou ter lá aquelas células vazias, sem informação, e na hora que a gente gerar um gráfico, o gráfico vai estar distorcido porque algumas informações não estão ali. Então o que a gente faz? Elimina essa linha que estão com informações vazias, por exemplo. E aí a apuração dos dados, né? É onde você vai começar a aplicar as técnicas estatísticas que a gente vai estudar mais adiante nas próximas aulas, tá bom?
E aí, fazendo essa análise desses dados, a gente vai emitir um relatório final e fazer essa comunicação desses resultados ao gestor da secretaria para que ele possa tomar uma decisão sabendo daquele problema. Aí ele vai saber por que os processos estão demorados, qual setor que está mais lento, se aquele setor está precisando de novos servidores, ou se as máquinas do setor estão defasadas, lentas. E aí ele vai identificar o problema e vai tomar a decisão certa. É isso que a estatística vai contribuir. Vamos lá, nesse mesmo exemplo, né, que a gente está praticando aqui, em um determinado setor há 40 servidores lotados, ok? Que atende a demanda por meio de um sistema eletrônico, né, de informação de tramitação de processos. E ao consultar o sistema listando a quantidade de processos, olha só, quantidade de processos por servidor, teve-se os seguintes dados. Olha, foi levantado. Então, no primeiro servidor foram 40. Entrevistou o primeiro. Quantos processos você tem? 6. O segundo? Nenhum. O segundo? 2. E aí, levantou todas as informações. Os dados apresentados denotam-se por cada informação dessa, a gente chama de XI. Então, por exemplo, esse aqui é um XI. Ok? X.I. Cada informação dessa. Tá bom? E é isso. E aí o primeiro XI é 6, o segundo é X0, o segundo X2 é X0 e assim sucessivamente. Mas vejam só, pessoal, do jeito que está esses dados, observem, ajuda a gente ter alguma informação? Não dá ainda para a gente ter nenhuma conclusão, porque os números estão bagunçados aí no meio do jeito que foram coletados, né? Então, a primeira coisa estatística que a gente faz, né, a gente chama de hall de dados. A primeira coisa que a gente faz, a gente chama de hall de dados. O que é o hall de dados? Nada menos do que ordenar, é fazer a ordenação dos dados coletados. Olha como é que os dados ficam mais apresentáveis aqui nessa segunda parte, ó. A parte de cima ali, os valores todos bagunçados, 6, 0, 2, 4, 5. E agora a gente tem todos organizados, a gente dá para ver quantos servidores não tem nenhum processo, quantos servidores tem um processo. Então já dá para a gente fazer alguma análise de forma mais fácil. Perfeito? Ok, tendo o meu hall de dados, que eles estão aqui, a primeira coisa, já fizemos o hall de dados, a segunda coisa que nós vamos fazer então é ver a amplitude. A amplitude significa que de onde os meus dados vão, de onde até onde, ok? Qual é o valor mínimo? O valor mínimo é 0, porque teve lá 6 servidores que não tem nenhum processo no seu sistema. E qual é o valor máximo? O valor máximo é 7. Porque a gente verificou na nossa pesquisa que tem 5 servidores que estão com 7 processos tramitando. Correto? Então, a amplitude é isso. É quando você tem o máximo valor e o mínimo valor. E a diferença entre máximo e mínimo, a gente tem nessa equaçãozinha aqui embaixo, né? A x máximo, ou seja, o maior valor menos x mínimo. Então, nesse caso aqui, o meu A de amplitude é 7 menos 0, 7. Facilitar a nossa vida. Amplitude é isso. Olha só, desses dados, do jeito que eles estão aqui apresentados aqui, eles ainda não contribuem muito para fazer a apresentação. Então, a gente tem uma outra técnica estatística, uma outra ferramenta da estatística, a gente chama de distribuição de frequência. A distribuição de frequência, ela vai pegar aqueles dados que a gente acabou de mostrar ali, o hall de dados ali, e vai organizar aquilo para que a gente fique mais palatável a informação. Vejam só. O que é uma distribuição? Distribuição de frequência é uma tabela na qual é possível valores de uma variável serem agrupados em classes, né? E a quantidade de valores observados em cada classe vai ser registrada. Tá bom? Então, distribuição de frequência é isso. A gente vai organizar aqueles hall de dados que a gente teve no slide anterior, a gente vai organizar eles para que eles fiquem de forma mais visíveis. Vejamos. Olha como ficou mais interessante essa distribuição de frequência. Fica mais viável, mais fácil de você interpretar a informação, né? Então, esse era o hall do jeito que a gente tinha organizado, mas do jeito que está aqui ainda não permite tanto. Aqui já me facilita a nossa observação, olha só.
eu tenho quantidade de processo e a frequência que aparece 0. Ó, número de processos 0. Quantas pessoas estão com 0 processos tramitando ou realizando? Então a quantidade de frequência, a frequência é 6. 6 servidores não tem nenhum processo. Então, por exemplo, ó, com 4 processos, quantos servidores tem 4 processos? 8. Observe que na distribuição de frequência facilitou a nossa visualização das informações. Beleza? Muito bem, continuando na nossa tabela de frequência, ok? Essa tabela de frequência tem algumas informações, né? Porque a estatística ela é cheia das informações. Observe que quando a gente teve os dados absolutos, a gente chamava de XI. Na frequência, a gente vai chamar de FI. Veja aqui, ó, a gente vai chamar de FI, ok? Cada informação representa na tabela um FI e esse símbolo sigma somatório de FI, ele é representado por N, quantidade de valores. Frequência relativa, tá? O que é a frequência relativa? É a razão, desculpa, é a razão entre as frequências simples na linha anterior, dividido pela frequência total, ok? Essa é a equaçãozinha que a gente calcula a frequência relativa. Ok? E o F maiúsculo é a nossa frequência acumulada, o FI, o F maiúsculo. Olha essa observação. É a soma das frequências absolutas da classe dada com as demais classes anteriores a esta. Tá bom? Então a frequência de uma classe K, ela é dada como? Ela é dada como a soma das frequências absolutas da classe 1, da classe 2, a quantidade de classe que existia até essa classe K, beleza? E a frequência acumulada relativa, que é o F maiúsculo RI, é a frequência acumulada da classe dividido pelo total da distribuição, dado por essa equaçãozinha aqui. Olhando assim, você pode falar, que caramba difícil, professor, mas não é, é muito simples, tá bom? É muito simples. Vejamos aqui um exemplo para a gente trabalhar. Supor a coleta de dados relativos às idades de 25 servidores da CEMUSA, né? Secretaria Municipal de Saúde, de algum município aí. Então a gente coletou ali os 25, idade dos 25 servidores, ok? E aí, beleza, olha só, não está organizado, a gente precisaria organizar essas informações. Aqui a gente já organizou, colocou no hall, né? Então, ó, as informações organizadas. Só que aí essas informações organizadas a gente vai precisar de colocar numa tabela. Olha só a nossa tabela. Distribuição de frequência, ok? Essa aqui é o nosso FI, ok? É o nosso FI, a frequência simples lá. Frequência simples, né? Então, ó, idade de 18 anos. Quantas pessoas têm idade de 18 anos na Secretaria Municipal de Saúde? 2. Com 20 anos, tem quantos servidores com 20 anos? Tem 1. E assim sucessivamente até chegar em 35, olha só. Quantos servidores com idade de 35 anos? 3. Pessoal, veja só. A gente coletou aqui 25 servidores da CEMUSA, ok? Mas digamos que a CEMUSA do seu município tem lá 150 servidores. Imagina a CEMUSA aqui de Porto Velho, deve ter 1000. Imagina essa tabela de distribuição da frequência, o tamanho que ela vai ser. Gigantesca. E não vai ajudar você em nada como gestor a ter uma informação mais qualificada, resumida dos servidores, sobre a idade dos servidores da sua secretaria. O que a gente vai fazer? Aquelas informações que a gente acabou de trabalhar no dado anterior, a gente vai fazer uma tabela de distribuição de frequência. Beleza? Vamos lá. Olha só aqui. Só para lembrar, ó, a gente viu aqui esses dados aqui que a gente falou, né? Então a gente vai fazer esses tipos de frequência agora numa tabela para organizar os 25 servidores da secretaria. Primeira coisa que a gente vai fazer, veja só, a distribuição de frequência. A gente pode fazer o seguinte, né? Organizar isso por frequência. Olha só, eu organizei aqui essas idades em unidades aqui. Dividimos isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6
frequências de valores. E essas frequências de valores organizou as informações. Vejam só o exemplo anterior. A gente tinha aqui uma distribuição muito longa. Então, teria valores de 18, 20, de 21, ali 27, 28. E é muito longo. E aqui a gente já organizou isso. Opa, para cá. De forma em classes, né? Então, a gente tem 6 classes. Cada classe são valores que variam de 18 a 21. E aí, quantos servidores tem entre 18 e 21 anos? 3. Quantos servidores na secretaria tem entre 21 e 24 anos? São 6 servidores. As informações são mais palatáveis dessa forma, entendeu? Mas aqui, o segredo aqui é qual é o tamanho dessa classe? Alguém pode falar, professor, por que você escolheu 3? Aí tem a informação estatística que vai determinar como que a gente agrupa isso. Tá bom? A gente vai ver isso mais à frente, mas tem como a gente fazer qual o tamanho dessas classes e de que forma a gente organiza isso. Também não adiantaria a gente criar uma classe, né, muito grande ali, por exemplo, 18 a 28. De 28 a 38 a gente teria só 2 linhas, né? Então aí depende muito, novamente, depende muito daquele planejamento, do seu objeto de pesquisa, como é que você quer organizar essas informações lá na secretaria. E aí você pode organizar isso de forma que você tenha, alguma política de ação, né? Então, eu vou ter uma política para os servidores que tenham até X idades. Os servidores de X idade em diante vai ter outra ação. E dessa forma você consegue, como gestor, ter as informações visíveis, né, numa planilha facilitada, correto? Mas vejam bem, a nossa frequência só tem a frequência simples até aqui, até agora, né? Só a nossa frequência simples. E cadê aquelas frequências relativa e acumulada que você falou, professor? Nós vamos trabalhar mais à frente. Tá bom? Antes disso, a gente precisa saber, numa tabela de distribuição, né, eu tenho que saber, a classe, o que vem a ser a classe? Cada linha dessa é uma classe. Por exemplo, de 18 a 21 é a nossa primeira classe. De 21 a 24 é a nossa segunda classe, ok? E aí, nesse caso, até a nossa última classe, que vai valores de 33 até 36. Cada linha é uma classe de valores. Nessa classe, vejam só aqui, no exemplo aqui, eu tenho aqui, nessa segunda classe, eu tenho o número 21 e o 24. O número 21 a gente chama de limite inferior da classe. E o 24 a gente chama de limite superior da classe. E aí, deixa eu voltar aqui nos nossos hall de dados ainda. Pessoal, veja assim, 24, tá vendo aqui, eu tenho 3 valores. Agora eu vou lá naquela tabela de volta lá. No hall a gente viu que tinha 4 servidores com idade, 3 servidores com idade com 24 anos. Só que aqueles servidores, eles vai ser inserido em qual linha, professor? Porque eu tenho 24 na segunda classe e 24 na terceira classe. Eles vão ser inseridos, gente, na classe onde eu tenho esse Tzinho virado aqui, tá vendo, Classe superior. Então, por exemplo, o número 24, ele é limite na segunda, ele não entra na segunda. Se eu tenho uma pessoa com 24 anos, ele não entra na segunda linha, a informação dele vai ser inserida na terceira linha aqui, correto? A mesma coisa, se eu tenho um servidor com idade de 30 anos, ele vai ser inserida nessa classe, na quinta classe, ok? E aqui ele não é inserido aqui. Beleza? A gente dá para trabalhar ainda dentro dessas classes a amplitude de um intervalo de classe. A gente acabou de ver os intervalos de classe, dá para a gente ver a amplitude, correto? Como é que a gente vê a amplitude? Ora, é só pegar o limite superior menos o limite inferior. Por exemplo, a classe 2 lá, que vai de 21 a 24, é só pegar limite superior 24, limite inferior 21, valor 3, ok? Então, são alguns cálculos estatísticos que você utiliza para fazer na análise da tabela da distribuição. Ainda na tabela de distribuição, a gente tem a nossa amplitude, né? A nossa amplitude total de distribuição, correto? É a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe, correto? Então, o limite inferior da primeira classe e o limite superior da última, correto? Qual é o limite superior da última? 36 e da primeira 18. Então, a amplitude total de distribuição é 18, ok?
18 é a nossa amplitude total da distribuição. Continuando aqui, agora, observe anteriormente aqui no slide, ó, amplitude total da distribuição. E agora aqui a gente tem a amplitude amostral. A amplitude da amostra é o maior máximo valor. Qual o servidor mais velho nesse exemplo nosso? 35 anos. Qual o servidor mais novo? 18. Né? Então, a amplitude amostral é a diferença do maior valor, maior dado coletado, menos o menor dado coletado, 17. Tá bom? A gente pode ainda ter o ponto médio de um intervalo de classe, tá bom? O ponto médio de um intervalo de classe. Como é que a gente calcula o ponto médio? Ora, você soma o limite inferior mais o limite superior e divide por 2, ok? Então, por exemplo, aqui é mais, né? Então, 24 mais 21, 24 mais 21 vai dar 45, dividido para 2, 22,5. E aí, agora a gente tem a nossa distribuição de frequência completa daqueles dados de servidores lá da CEMUSA. Então, nós temos aqui as 6 classes, né, que vai da primeira aqui, da 18 até 21, cada classe de valores. E aí, temos a frequência simples, que a gente já viu lá nos slides anteriores. O ponto médio da classe, tá, gente? Esse ponto médio da classe é esse aqui, ó. Somou 19 mais 21 e dividiu por 2. Deu 19,5. A frequência relativa, ora, na primeira classe, nós temos quantos servidores com idade entre 13 e 21? Nós temos 3. Qual era o cálculo? Aí é só vocês voltarem lá. O cálculo lá fez o seguinte: você pega o 3, divide para 25. 3 dividido para 25 é igual a 0,12. Esse 0,12, se você quiser colocar em porcentagem, é só multiplicar por 100, que é 12%. Beleza? Então, essa tabela de frequência que eu estou mostrando para vocês aqui, é sempre bom vocês retornar lá naquele slide anterior, onde mostra aquelas... Lembra que eu falei dos cálculos lá? Eu falei, esses cálculos é muito complicado, professor. Agora eles ficam interessantes e olhando no exemplo. Então, por exemplo, como é que eu sei que é 0,16 aqui na terceira classe? Ora, porque nós pegamos o valor 4 e dividiu para 25, ok? E a frequência acumulada, ela vai acumulando. Então, por exemplo, vou pegar aqui a quarta classe. Vou pegar aqui a quarta classe, 17, ok? O que é o 17? O 17, ele é a soma das primeiras classes. Ele é a soma de 3 mais 9, ok? Na verdade, desculpa, ele é a soma de 3 mais 6 mais 4, ok? Mais o 4 daqui da quarta classe, igual a 17. Então, ele vai acumulando, essa frequência aqui, ela vai acumulando a frequência simples lá. Beleza? E aqui a última é você pegar essa frequência acumulada e dividir por 100. É essa frequência acumulada aqui e dividir por 100. Então, por exemplo, eu pego 17 dividido para 100, desculpa, 17 dividido para 25 é igual a 0,68 ou 68%. Ah, professor, para que eu vou fazer essa frequência relativa acumulada? Ora, dependendo da sua atividade na secretaria, você pode querer saber, por exemplo, qual é a porcentagem de servidores da minha secretaria com menos de 30 anos. Então, por exemplo, com menos de 30 anos, eu sei que 68% dos servidores têm menos de 30 anos. Então, é uma informação, cada coluna dessa da distribuição de frequência, ele vai nos dar um determinado valor e isso vai ser útil para uma determinada ação que você esteja desenvolvendo utilizando as ferramentas da estatística. Beleza? Isso é uma distribuição de frequência e a gente continua aqui. Essa distribuição de frequência, ela pode ser apresentada num gráfico, né? A gente vai ver gráfico mais à frente, mas a gente vai só mostrar o gráfico da distribuição de frequência, que ele tem uma característica, né? Ele é chamado de histograma, esses gráficos de distribuição de frequência, e observe que eles não se separam, ok? Ele observa aqui, ó, é contínuo aqui, entre o 18, 21, ele continua ali, né? Então, por causa da tabela de frequência que a gente acabou de ver lá na distribuição de frequência, de 18 a 21, de 21 a 24, de 24 a 27. Então, essa tem uma característica específica e esse é um gráfico de distribuição de frequência. Se você tiver
voltando aqui no nosso slide, se você pegar esses dois primeiros colunas aqui, as duas primeiras colunas aqui, números de servidores e frequência relativa e simples, ali está escrito errado ali, está número de firma, é número de servidores. Se você pegar elas e colocar no Excel, você gera esse gráfico de distribuição de frequência. Tá bom? Eu tenho mais essa tabela aqui que ela vai dizer o que significa cada coisa dessa na distribuição de frequência. Então, por exemplo, aqui em cima a gente tem um título, ok? Toda a informação precisa ter um título que represente a informação que você está apresentando, toda a informação, tá bom? Eu tenho que ter aqui o corpo, né? Que o corpo é os dados que a gente está inserindo. Eu tenho que ter uma fonte, ok? Eu tenho que ter uma fonte de onde eu estou tirando essas informações, se é dados da pesquisa, se é levantamento dos autores, alguma coisa eu tenho que colocar, ok? Cada valor desse aqui a gente chama de célula, é um valor. Cada valor desse completo, onde você junta várias células, né, a gente chama isso de linha. Quando você organiza esse olhar por cá, a gente chama isso de coluna, correto? Então, isso é importante e você precisa saber dessas informações para que você possa, né, pegar, você gestor, receber um gráfico, uma tabela dessa, saiba interpretar essa informação e que possa tomar a decisão mais assertiva possível. Tá bom? As séries estatísticas, né, elas têm vários tipos, né, elas podem ser mistas, temporais, e aí são vários tipos. E os dados absolutos e relativos, que vem a ser isso? Por que a gente está falando disso aqui? Porque a gente acabou de ver lá nas frequências relativas, né, e valores absolutos, né? Então, dados absolutos são aqueles que ainda não sofreram alterações, né? Apresentam-se dados reais, tais como os coletados. Então, quantos servidores com idade entre 18 e 21 anos? 3. Esse é um dado absoluto, beleza? E aí, o que é um dado relativo? É quando você pega esse dado absoluto e aplica alguma estatística, alguma ferramenta da estatística nele. Então, por exemplo, quando a gente tem qual é a quantidade de servidores da Secretaria de Saúde com idade entre 18 e 21 anos? Qual a quantidade de servidores? 12% dos servidores da Secretaria tem entre 18 e 21 anos. Ou 12% dos servidores tem menos de 21 anos, né? Essa é uma informação. Então, essa já é uma informação relativa, porque ela sofreu, como está vendo aqui no nosso apresentação, sofreu a aplicação de alguma dessas ferramentas da estatística. Perfeito? E os gráficos, né? Então, até agora a gente viu os dados apresentados numa tabela de distribuição de frequência, e a outra forma da gente apresentar esses dados também é em formas de gráfico. A gente tem diversos gráficos para apresentar para vocês. Vejam só. Os principais, né, são gráfico de linha, gráfico de coluna e barras, gráficos múltiplos e gráfico de setores. Vamos passar por cada um deles? Então, por exemplo, gráfico em linha. Então, você sempre vai ter as variáveis, duas variáveis, né? Por exemplo, aqui a variáveis tempo e aqui a variável idade em porcentagens, ok? E as linhas ao longo desse período. Esse gráfico de linha, ele é muito utilizado quando você tem dados temporais, né? Por exemplo, ao longo de um determinado período histórico, né? Então, informações que são coletadas ao longo da história, a gente sempre faz a distribuição, por exemplo, um gráfico de linha. Temos também gráfico de colunas, né? Gráfico de colunas, né? Então, por exemplo, já é outra distribuição, já é uma outra forma de fazer a distribuição. É muito utilizado quando você quer fazer informações e aí você quer destacar, por exemplo, os bairros mais populosos da cidade e tudo mais. Mas digamos que a sua cidade é muito grande, tem muitos bairros, aí talvez a coluna fica muito difícil, muito ruim de interpretar e tal. Talvez o gráfico de bairros, de barras, fica mais interessante, entendeu? Para você fazer essa representação. Então são formas diferentes de fazer essa representação. Outra forma de fazer essa representação, né? Múltiplos, né? Então você tem, por exemplo, aqui, ó, cada coluna dessa refere-se a uma informação, por exemplo. A coluna laranjada se refere a valores para homens, a coluna verde refere-se a valores para mulheres e a coluna azul refere-se a total,
Entendeu? Então, dependendo da informação que você trabalhou lá de forma estratificada, alguma coisa lá tal, aí aqui você pode fazer essa representação dessa forma. Outra forma de fazer representação também é na forma de empilhadas, tá bom? Então você pode pegar essas informações e trabalhar de formas empilhadas, tanto as colunas como as barras. E os gráficos de setores, e alguns chamam de gráficos de pizzas, né? Então esses gráficos de setores e pizzas são muito mais utilizados quando vocês trabalham com informações de porcentagem, 100%, e aí eu pego aquele valor de 100% e distribuo ele ao longo dos dados coletados, como nesse exemplo aqui, veja só. Então a gente distribui, 22,4% representa aulas presenciais normalmente, 5,4% representa aulas presenciais parcialmente e 92% nessa pesquisa aqui representa aulas presenciais. Além disso, tem outros gráficos. Esses outros gráficos a gente chama de cartogramas, tá bom? Esses cartogramas, eles são muito utilizados hoje em dia com as ferramentas de inteligência artificial que a gente tem agora e tudo mais. Eles são muito utilizados para que a gente possa apresentar e você destaca. Então, por exemplo, você tem aqui a informação do Brasil e está destacando, digamos que você quer falar qual é o estado mais poluído do Brasil. Então, você poderia ter um cartograma do Brasil. Você pode ter para o seu município, dividir o município em bairros, por exemplo, correto? Pictogramas, né? E aqui, por exemplo, vida pública das mulheres e a tomada de decisão. E aí você coloca as mulheres e aí utiliza as informações e organiza isso dentro de um gráfico. E aqui você tem várias informações numa mesma apresentação. Correto? Então, um pictograma você consegue fazer várias informações no mesmo apresentação de dados e sintetiza muita informação numa pequena figura. Mapa de calor também, muito utilizado, né? Então, por exemplo, você pode pegar o mapa do seu município e identificar quais são os bairros que têm maior índice de calor, por exemplo, e identificar, e aí você eleva a coloração nos bairros que tem a maior intensidade de calor, por exemplo, ou maior intensidade de poluição, ou depende da política ou do assunto que você estiver estudando. E ainda, mapa de palavras, né? Dependendo da pesquisa que você fez com o município, você utilizou lá aquelas variáveis nominais, você pode utilizar mapas de palavras para fazer a sua representação e você ter esses dados apresentados no relatório final. Beleza? E assim a gente vai encerrando a nossa disciplina, apresentando aqui as nossas referências que já constam nas todas as nossas disciplinas e plano de ensino, tá bom? E nos veremos na nossa próxima aula. Bons estudos e até lá! Educação à distância, mudando realidades.